Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Série Negócios, onde o seu negócio é o nosso protagonista. Hoje tenho o prazer de receber aqui Marcos Vinícius, um multiprofissional, né, Marcos? Vou ter que ler aqui, gente. Tantas são as aptidões desse rapaz, que ele é advogado, mentor de empreendedores, pós-graduado em processo penal, já foi até assessor de juiz, atuou em direito civil e empresarial, formação em meditação pelo Instituto Total Vida. Olha, esse assunto me interessa, hein? Comunicador e autor do livro Empreendendo Durante a Faculdade. Seja bem-vindo, Marcos, ao nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigada aqui pela presença. Sei que você tem muita coisa para contar e para ensinar para a gente, né? Então, vamos começar, né? Toda história tem um começo aí, né? Uma raiz aí desse seu acting profissional. Então, eu queria saber de você por que você escolheu, né? Agora mesmo que você está em outra área também, é um empreendedor, mas tudo começou, eu acho, com o direito, né? Por Sim. que você escolheu essa área? Conta pra gente. O direito me escolheu. 10 anos atrás, não, 11 anos atrás, eu fiz uma viagem. E eu nunca tinha viajado para outro país. E quando eu fiz essa viagem, eu cheguei lá, eu me deparei com muitas pessoas que falavam outros idiomas, tinham outras formações e tal. Quando eu voltei pro Brasil, eu falei, eu preciso voltar a estudar. E aí eu fiz um concurso para Polícia Militar. E eu passei no concurso para polícia. Só que eu não tenho vocação para ser policial. E aí eu comecei a faculdade de Direito. E logo nos primeiros períodos eu vi que a minha vocação era para ser advogado. Então foi daí que começou a nascer já dentro de mim um advogado. E no quinto período eu comecei a trabalhar na faculdade. Fiz estágio, fiz serviço voluntário, trabalhei na Procuradoria-Geral do Estado, fui assessor de juiz, trabalhei também em escritório de advocacia. E chegou o momento que eu tinha que decidir se eu ia para a área de concurso público, que eu também não tenho muita vocação para concurso, eu só faria 2 concursos, que ou para diplomata ou para defensor público, que é o mesmo que ser um advogado. E eu sou um advogado particular. Foi por causa disso. Marcos, tem quanto tempo já que você está nessa área? Que eu sou advogado, minha OAB é de 2023, tem 2 anos. Ah, tá. Nossa, mas em 2 anos já fez tantas coisas assim. É porque eu trabalhava antes. Pensei que você ia falar que já tinha uns 10, 15 anos. Eu tinha um impedimento porque deu um problema no meu diploma e atrasou eu pegar minha OAB. Eu tive que refazer 2 matérias, eu fiquei mais 1 ano aprovado na OAB e depois que eu consegui pegar a carteira. Senão que você é jovem, não vou perguntar a idade, mas já entendi que é jovem, que é mais novo que eu. Tô Sou naquela não. idade, todo mundo é mais novo que eu. Sou nada. Marcos, vamos começar aqui agora com uma pergunta talvez um pouco polêmica, né? Mas acho que é interessante você dar seu parecer pra gente. Marcos, diga pra gente, pra você, o que é justiça? Justiça é dar a cada um o que é seu. Para nós do direito, justiça é reparação de dano. Existe uma história que é a história da galinha e da justiça. Conta pra gente, fiquei curiosa. Galinha da justiça, gente, olha isso. Eu tinha um professor que ele é desembargador e ele dava aula de processo civil. Quando ele era um juiz substituto, que são juízes que acabam de passar no concurso e vão para comarcas de interior, às vezes responde por 3, 4, 5 cidades, chegou até o gabinete dele uma senhora falando que queria que a justiça fosse feita. Ela acusava um outro senhor de ter matado a galinha dela. Ele falou, mas isso não é uma questão de direito, porque aqui nós temos outras demandas. Então ela falou, mas eu quero falar com o juiz. E ela, muito irritada, no interior, as pessoas são mais simples, chamaram o juiz. E o juiz falou, o que aconteceu? Ele falou, não, é porque um homem lá matou minha galinha, meu vizinho, e eu acho que as coisas não podem ficar assim, e eu tô sofrendo muito com isso, eu quero resolver. Ele falou, não, mas a senhora foi à delegacia, porque isso é competência de outro profissional. Não, eu quero resolver. Cidade interior, o juiz marcou uma audiência para resolver o imbróglio. O que aconteceu? Na audiência, todo mundo citado, intimado, etc. O juiz perguntou para ela, o que a senhora quer? Ela falou, eu quero que a justiça seja feita. E aí perguntou para ele, e você, o que você tem para falar? Ele falou, olha, a galinha dela entrava na minha horta e comia a minha horta. E eu avisei ela para sair. Eu tava sem paciência, ela tinha estragado minha horta, eu fui e matei a galinha dela mesmo. E ela falou assim, mas tá vendo, doutor, o que ele fez? Aí ele falou assim, mas para resolver isso aí, eu vou pagar ela uma quantia de R$200. Aí ele perguntou para ela, fica bom pra senhora R$200? Falou, não, não fica bom não. Falou, então que quantia fica bom pra senhora?
quantia nenhuma. E o que a senhora quer, então, que seja feito? Eu quero que nunca mais ninguém sinta o que eu senti. Eu quero que esse homem não mate mais nenhuma galinha, que ele assine um termo se comprometendo que nunca mais ele vai fazer o que ele fez comigo. Porque ela era minha única companheira. Tadinho. E aí o juiz afrouxou a gravata, olhou assim, que ele tinha um olhar muito penetrante, esse era um senhor já, e viu que ele não sabia muita coisa sobre justiça, né? Foi o que ele me disse. E aí, então, redigiu-se um termo falando que ele não ia cometer mais aquele tipo de comportamento. E a senhora ficou satisfeita por uma justiça futura, talvez, para outros, né? Porque o bem dela era um bem irreparável. E às vezes a gente causa danos que não podem ser reparados judicialmente. Por isso que a gente tem que se atentar ao nosso comportamento humano. Parece que em alguns momentos essa questão de julgar, né, vai um pouco, passa um pouco pela subjetividade muito de quem está julgando, ou não seria correto isso? Seria correto porque nós somos humanos, né? O juiz ele tem que ficar limitado ao que a lei fala. Mas quando a lei deixa a desejar, você tem que aplicar o que é o costume, né? No Brasil, nós temos muitas dificuldades de aplicação do devido processo legal. Por exemplo, o Código Penal fala que ninguém pode ser submetido a tortura ou tratamento humilhante ou degradante. Mas é comum a gente ver excessos sendo cometidos por autoridades e tal, né? Eu acho que no nosso ordenamento jurídico, nós brasileiros, nós ficamos muito submetidos ao nosso comportamento. Nós somos um povo caloroso, o povo fala alto, discute, dá confusão. E às vezes a lei não consegue ser aplicada da maneira mais Não. exata. E aí tem que, né, recorrer ao bom senso, O né? bom senso, acordos, né, leis subjetivas, né? Por exemplo, a lei de benefícios. Eu trabalhei muito tempo com benefícios de aposentadoria. Existe uma previsão legal de uma lei que chama Lei LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. É uma lei que ela tem uma previsão de um benefício para quem nunca contribuiu. Mas a pessoa não contribuiu, ela tem direito? É porque no Brasil existem pessoas que estão em condição de miserabilidade social. Eles recebem um salário mínimo ou até menos de um salário mínimo para manter uma família. Então teve que ter uma intervenção estatal para falar assim, olha, essa pessoa, se ela for ficar submetida só ao que a lei fala, ela não consegue ser assistida nos direitos básicos dela, de alimentação, o direito de ter uma escola para o filho dela, de ter um transporte, de ter sua saúde ali protegida. Então, o que a lei olhou e falou, não, então a nossa própria lei falhou com esse grupo. Ele é um grupo que ele não tem condição de prover seu sustento, então colocou-se ali um valor para aquela pessoa conseguir um benefício, que chama BPC, benefício de prestação continuada, para ela alcançar ali um valor de um salário mínimo para poder cuidar da família dela. Entendi. Pessoas que são deficientes, idosas. Interessante. Marcos, só que hoje em dia você já ultrapassou um pouco a fronteira de ser apenas, né, um advogado. Hoje você está aí nessa área de empreendedorismo, de mentoria. Então, como que se deu aí essa transição, essa ampliação aí da sua carreira, que saiu meramente ali da advocacia e partiu para esse rumo aí do empreendedorismo? Foi por vários fatores, mas um fator determinante foi que eu entendi o que estava escrito no oráculo de Delfos, em Atenas. Conhece a ti mesmo. Então, eu comecei a me conhecer melhor. Eu tive acesso ao meu subconsciente, eu tive acesso ao meu inconsciente. E eu descobri o meu propósito. Eu descobri a minha habilidade. Eu não sou um cara de habilidades de vender produtos em massa. Eu não sou um profissional que quer construir grandes coisas para mostrar alguma coisa para alguém. Eu descobri que eu gosto de ajudar pessoas, de contribuir com o ambiente que as pessoas vivem. Então, de tantas pessoas me procurarem, Marcos, estou com um problema aqui na minha empresa. Eu falo, não, mas eu não atuo mais nessa área, eu sou advogado que atua na área criminal. Não, mas eu quero que seja você. Marcos, eu tenho aqui um inventário para ser feito. Rapaz, eu parei de mexer com isso aí, eu não mexo com isso aí mais não. Não, mas eu não confio em outro advogado porque é um bem de família, porque aqui nós tem coisas pessoais da minha mãe pra gente dividir, eu não vou pôr isso na mão de qualquer um. Então, o que eu descobri? Eu descobri que eu tinha essa facilidade de contribuir com pessoas que querem exercer sua mão de obra. Foi por isso que eu criei a mentoria, porque na mentoria eu posso ajudar os profissionais autônomos, sejam eles vendedores, corretores, dentista, qualquer tipo de profissional que quer alavancar seu negócio, que quer entregar uma boa prestação de serviço, que quer se posicionar no mercado. Então, devido à minha experiência e quando eu tive acesso
a entender. Beleza, o que é que eu faço melhor? Eu consigo ensinar. Então, eu percebi que valeria a pena eu investir nessa mentoria para quem quer, né, melhorar. Ou seja, foi pela própria demanda, né, das Sim, pessoas meu dia a te dia. requisitando nesse lugar, né? Isso. E você pode explicar um pouquinho para a gente como que funciona essa mentoria hoje? Sim, a minha mentoria, ela é para quem? Para qualquer profissional que ele quer ter melhor resultado. Às vezes a pessoa fala, Marcos, eu não consigo ter clientes. Já chegou pessoas para mim e falam que tem dificuldade para ter clientes. Eu vejo advogados que têm dificuldade para ter clientes. É impossível você não ter clientes, porque tem muito problema no mundo para ser resolvido. Verdade. A demanda tá aí A bombando. demanda está em todas as áreas, na área da psicologia, do direito, na área de pintura. Esses dias eu precisei de um profissional lá para arrumar uma tomada da minha casa. Eu não estava achando, era o cara que arrumava a tomada, porque todos os eletricistas estavam ocupados. Então, assim, mas por que algumas pessoas têm clientes e outras não? Por que algumas pessoas conseguem cobrar um valor justo e outras não? Por que algumas pessoas têm sucesso na mão de obra que ela exerce e outras não? Por alguns motivos, como autoridade, posicionamento de mercado, o valor que você entrega com a sua prestação de serviço, qual que é a melhoria que seu trabalho propõe para a pessoa. Então, a minha mentoria é para esse tipo de profissional, que ele quer faturar mais, ele precisa cuidar melhor da família dele, ele precisa cuidar dele, e ele também às vezes tem uma mensagem no mundo para ele passar, né? Então, hoje, seu trabalho não é mais uma mentoria associada apenas à área jurídica, é para qualquer área, no caso. Qualquer Sim, tipo de profissional pode procurar. profissionais autônomos ou empresários, prestadores de serviço, né? Uhum. E o que você diria hoje para um autônomo, um prestador de serviço? Você teria alguma dica para essa pessoa poder faturar mais? Sim, tem várias. Primeiro, ele tem que entender quem é o público dele. Porque o que eu mais vejo são as pessoas errando com o público. Eu já tive esse erro. Não adianta eu chegar aqui e querer vender uma Mercedes-Benz para uma pessoa que não se interessa em carro. Eu já me interessei muito em carro. Hoje eu já não me interesso mais. Então, uma pessoa que gosta de obra de arte, ela paga 300 mil reais num quadro. Mas ela, não, às vezes, não quer comprar um carro que custa 100 mil. Ela fala, nem de carro eu ando. Eu gosto de andar de Uber, eu tenho motorista, eu ando de táxi. Então, é conhecer o público. Você tem que saber o que seu público consome, qual que é a pretensão do seu público. Quando uma pessoa me contrata, ele só chega até mim porque ele tem um problema que ele não conseguiu resolver. Então, ele quer que eu solucione um problema para ele. Então, a partir do momento que você entende o seu público, aí você também tem que entender seu posicionamento. Como você se posiciona hoje no mercado, né? E aí você mencionou aí essa questão de cliente, de valores, né? Então, como que esse profissional querendo aí alavancar a carreira, ter mais rentabilidade, independente aí do seu negócio, como que ele faz para atrair esse cliente certo, esse cliente de alto valor, que tanto dizem por aí, né? Tá em alta, né? Essa expressão alto valor. É. Primeiro, você tem que ter credibilidade. Você tem que resolver primeiro suas demandas pessoais. Um exemplo, eu sou a moda antiga. Eu fui comprar uma mentoria de uma pessoa uma vez. Essa pessoa não tinha um escritório, eu não comprei. Eu fui lá com dinheiro para pagar. Eu não comprei quando eu cheguei lá, porque tinha um evento. Perguntei, onde é o escritório de vocês? Ah, não, a gente é online e tal. Eu falei, tá bom. E aquilo tudo caiu por terra para mim. Por quê? Porque eu acho que quem presta um serviço, ele tem que ter um horário, ele tem que ter um local de atendimento, ele tem que ter um escritório, ele tem que pensar num brinde para o cliente dele, ele tem que pensar numa recorrência, ele tem que pensar que se ele vai solucionar o problema do cliente ou se ele quer só vender o produto dele. Porque quem ganha dinheiro é quem soluciona o problema. É. Você pode até, por exemplo, um exemplo bobo, você está andando numa avenida, seu pneu fura. Você tem que resolver aquele problema de imediato. Se for 50 reais ou 100 reais, você não vai questionar o valor do remendo. Você quer resolver o problema. Entendeu? Então, eu acho que quem quer prestar um bom serviço, primeiro passo, ele tem que ter credibilidade. Como que você gera credibilidade? Você tem que ter um local de atendimento, você tem que se apresentar pessoalmente e profissionalmente adequadamente. Uma vez eu estava trabalhando no escritório, estava de bermuda e de camiseta. Eu tinha acabado de sair da academia e fui pro escritório. E já era noite. Passou um cliente na porta do meu escritório. Ele tinha acabado de sair do médico. Aí me ligou, Vinícius, onde você tá? Eu falei assim, eu tô trabalhando no escritório. Ele entrou no escritório, ele falou, tô aqui na porta, você tem como vir aqui? E na hora que eu abri, ele falou assim, uai, você tá de folga? Você tá de férias? Eu falei assim,
Não, é porque eu tô aqui lendo uma petição, tu acabou de fazer uma defesa. Não, advogado anda de terno. Advogado não anda de camiseta, não. Entendeu que na cabeça dele... Daquele jeito ali, você nem era advogado. Nada. Nada que estaria ali no meu currículo para ele funcionaria. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu acho que quando a pessoa quer, ela tem que se posicionar. E assim, então, essa maneira de vestir já seria uma das dicas aí de postura a se vender, né? Que o profissional tem que ter. Sim. É porque a maneira como você se veste, ela fala muito sobre você. Eu já lutei contra isso. Ah, mas eu não concordo com isso. Ah, mas eu não concordo porque eu acho que a pessoa vai te julgar. De qualquer jeito, ela vai julgar. Isso é até uma questão do seu cérebro mesmo. Questões relacionadas a alterações de comportamento, questões relacionadas a alterações de momento, questões relacionadas à credibilidade que você vai passar. A pessoa, ela olha e é no automático. Ela faz um scanner ali e fala, não, esse aqui é bom e esse aqui é ruim. Então, a maneira como você se apresenta fala do seu trabalho. Quer queira você ou não. Você, dá pra ver que você, agora, depois dessa da roupa de academia, nunca mais passou por isso, né? Porque tá aqui super alinhado, bem vestido. Você Sim, acha que é por aí? eu tenho certeza que é por aí. Hoje nós estamos perdendo muitos valores. Não estou te falando de valores relacionados à moral. Valores relacionados ao profissional. Eu cheguei esses dias lá no alfaiate que eu vou para pegar um paletó meu que estava ajustando. Ele estava de camisa, uma roupa social, cinto, sapato, trabalhando em cima da mesa dele, fazendo os cortes de costura dele. Eu achei aquela cena ali brilhante. Parecia uma cena de filme de 1970. Então, o visual que a gente teve naquele momento ali, que eu olhei para ele, ele olhou para mim, era realmente de um cliente que estava indo buscar ali uma roupa no profissional adequado e não precisou dele falar nada, ele só falou, Marcos, ficou tanto. Eu nem tive, assim, eu nem quis questionar o valor, porque eu vi o valor daquilo. Aquilo ali tinha uma trajetória, tinha um homem ali exercendo o que é de mais precioso na vida, que é a sua mão de obra, né? Uhum. Então, assim, eu aprendi muito com isso. E aí também, como eu já gostava um pouco de terno e tal, eu fui estudar um pouco sobre esse modelo aí de vestimenta. Ternos, acessórios, Sim. relógios. E são ferramentas de comunicação, né? É. Na minha profissão isso ajuda. É verdade. A sua, então, né? A sua profissão exige mesmo esse tipo, né, de vestimenta, assim, né? Sim, Por exige. isso que o cliente deve ter assustado te ver com roupa de academia. Ele ficou extremamente decepcionado e falou, você tá de férias. Isso tudo acho que diz muito do que dizem por aí de marca pessoal, né? Sim. Então, além de credibilidade, vestimenta, o que mais que você diria aí que é importante para essa pessoa construir uma marca e ter uma autoridade dentro do mercado? Resultado. Resultado. Você tem que ter resultado. Seja qual for o tempo que você vai demorar. Ninguém questiona a idade de um jogador de 20 anos. Questiona se ele faz gol. Um atacante, se ele fizer gol, ele é um bom jogador. Ele pode ter 30, 40, 20 anos. O advogado, ele tem que ter resultado. Se você é vendedor, você tem que ter resultado nas suas vendas. Se você é um profissional, um dentista, tem que ter resultado. A profissional que me ajuda lá em casa, que limpa lá, ela é uma das pessoas de mais resultado que eu conheço. Sério mesmo. Um dia eu conversando com ela, ela pediu para mim olhar um documento para ela. Eu olhei, o que é isso aqui? Ela falou, isso aqui é de um caminhão que eu tenho. É porque ele tá alocado para uma transportadora. Eu falei, mas você tem um caminhão? Ela falou, tem. É porque eu juntei o dinheiro e eu vi que caminhão era um bom negócio. Eu comprei um caminhão e aluguei. Ó, empreendedora. Empreendedora. Você vai questionar o quê? Entendeu? Então você tem que ter resultado. Se você quer atrair esses bons clientes, primeiro você tem que ir atrás dos resultados. Eu trabalhei muito de graça para conseguir resultado. Uhum. Pegando esse gancho aí da sua funcionária, o que você diria então aí para esses futuros empreendedores que às vezes ficam, né, amedrontados de começar alguma ideia, algum projeto? O que você daria de dica aí para quem ainda não teve a coragem de se lançar no mercado? Uai, para os homens eu diria para eles virar homem, né? Para as mulheres eu daria os parabéns, porque cada vez eu vejo mais mulheres atuando em cargos de poder. Uhum.
Eu transito em vários ambientes. Eu vejo policial feminina, eu vejo juiz, eu vejo promotora, eu vejo delegada, eu vejo na área das artes, eu gosto de arte, eu vejo pessoas que trabalham brilhantemente. Eu acho que quem tá precisando dos puxão de orelha é a minha categoria. Mas existem bons profissionais também, né? Primeira coisa, quando eu falei lá atrás, conhece a ti mesmo. Primeira coisa, tem que decidir o que você quer. Quando eu não tinha OAB, eu já trabalhava na área. Uma vez um amigo meu foi preso, era dia dos namorados. Eu tava lá com a minha namorada. Aí ligou da delegacia, ele tinha bebido muito, foi preso nessas baladas responsáveis. Ah, tá. E aí ele soprou o bafômetro e foi preso em flagrante e tal. Aí aquela confusão, eu não tava entendendo. Eu falei assim, mas isso aqui é sério? Deixa eu falar com um policial aí. Não, não vou falar com ninguém não e tal. Aí uma policial feminina falou comigo, não, eu não vou falar com ninguém não. Ele fala com o meu advogado. Eu falei, eu não sou advogado não, sou amigo dele. Aí ela falou assim, não, ele tá preso aqui. A PM deixou ele aqui em flagrante delito, tava dirigindo embriagado. E o delegado já lavrou o auto de prisão em flagrante. Aí eu falei, nossa, eu tenho que ir lá. E era longe, era lá em Aparecida. Na época eu morava no setor Coimbra. Tava chovendo, era dia dos namorados. Eu fui lá, peguei meu melhor terno que eu tinha na época, um terninho baratinho que eu tinha comprado. Vesti o terno, peguei o Uber, cheguei lá. Quando eu cheguei na delegacia, a delegacia é um ambiente hostil, né? Uhum. Tinha uma viatura do Corpo de Bombeiro que tinha acabado de resgatar um pessoal lá que tinha em confronto com a polícia, bateu, machucou, gente machucada, mãe chorando, aquela confusão, polícia, todo mundo mal encarado. Aquela energia caótica. Energia caótica. E o último que eles gostam é o advogado, né? É. Tipo assim, tem que morrer todo mundo. Primeiro morre os advogados. Quando eu cheguei, eu só falei boa noite pro policial. Eu falei, boa noite, tudo bem? Meu nome é Marcos Vinícius, eu vim aqui pra visitar o fulano de tal. Foi preso agora. Ele falou, doutor, tudo bem. Ele abriu a cela e falou, o senhor pode ir lá falar com ele. E eu fui lá falar com ele. Só que eu não era advogado. Uhum. Eu era estudante de direito. Mas naquele momento ali, ninguém vai falar da sua OAB, né? E não, se ele quisesse a minha OAB, eu tinha OAB. Aí você tá pensando, mas como é que você era advogado e você não tinha OAB? Tô pensando. É porque a OAB ela tem 2 inscrições, quase ninguém sabe disso. Quando eu dava mentoria para estudantes de direito, a OAB tem uma inscrição estagiária, que você, como estagiário, você pode se inscrever nos quadros da OAB. Você tem uma carteira azul da OAB, não é a vermelha. E eu já tinha a carteira da OAB. Ou seja, já estava pronto, de terno, pronto para dar uma carteirada se precisasse. Pronto, e se ele perguntasse, se ele falasse, mas você não é advogado? Eu falava, não te falei que eu sou advogado. Você pensa que todo cara de terno é advogado? Talvez eu sou um pastor, né? Ué. Entendeu? Então, assim... Vim aqui para salvar a alma do meu colega. Exatamente. E o Código de Processo Penal e a Constituição, ela legitima a impetrar um HC, que é um habeas corpus. Qualquer pessoa pode escrever um habeas corpus. Você pode escrever um habeas corpus. Tem um habeas corpus famoso, foi escrito num papel higiênico, né, de um preso que teve a sua liberdade cerceada ilegalmente. Ele fez um habeas corpus no papel higiênico e o juiz aceitou. Ele ficou tanto tempo preso que ele aprendeu como fazer um habeas corpus, injustamente. Então, naquele momento, eu poderia fazer o habeas corpus pro meu amigo. Você não precisa ser advogado. É um remédio constitucional à disposição de toda a população. E aí, resumindo a história, agora eu fiquei curiosa. Aí você chegou lá e foi na cela do amigo, e deu certo, tirou ele, como é que foi? Foi, tirei ele e peguei mais um cliente. Tinha um que tinha brigado com a namorada no dia dos namorados. E falou, rapaz, me deram uma Maria da Penha aqui, mas eu não bati em ninguém, eu só ameacei. Eu falei, esse negócio de ameaça da cadeia, né? E aí já arrumei outro cliente lá. Se eu fosse advogado, então, eu iria concluir que um dia bom para arrumar cliente é dia dos namorados. É um dia a se pensar. Só que aí você só perde sua namorada, né? Você ficar trabalhando muito no dia dos namorados. Pra quem é solteiro, tá ótimo, né? E meu amigo também ganhou a braveza da minha namorada, né? Que fez você sair do date pra Exatamente. trabalhar. Nossa, realmente. Nessa questão do empreender, né? Uma das dificuldades, inclusive minhas, e eu acho que de muitos prestadores de serviço, é a hora do preço, né? De dar o preço, o valor. Então, você teria alguma dica aí nesse sentido de valor, preço? Sim, isso é muito difícil. Por quê? Porque todo mundo que presta serviço, que vem da periferia, assim como eu, ele não é preparado para o mundo. O mundo é caríssimo. O mundo te custa milhões de reais. Tudo que você vai comprar é caro e ninguém parcela para você.
Tudo você paga. E a gente, quando vai prestar serviço, você parcela, você pega para receber depois, você faz permuta. Então, a melhor forma de você precificar o seu trabalho é conhecendo o seu trabalho. Por isso que você precisa daquela experiência que eu falei no começo. Eu não cobro hoje o valor que eu cobrava no início da minha carreira, porque eu aprendi qual é o valor do meu trabalho. O meu trabalho hoje, ele é um trabalho que atende certo público, porque eu já atendi outro público. Então, se um profissional que vai exercer uma mão de obra, ele não tem uma tabela, nós advogados temos uma tabela da OAB como referência. Se ele não tem uma tabela como referência, ele tem que primeiro fazer um estágio, conhecer o mercado, entender o valor daquilo. Porque as pessoas montam negócios e elas não sabem gerir os negócios, é o que eu mais vejo. Meus amigos têm uma loja de carro, uns amigos novos montaram uma loja de carro. Aí eles me convidaram para ir na loja, eu fui lá, achei super legal, bonito. Falei, ó, vocês estão super bem sucedidos. Aí, falou assim, Vinícius, o que você acha que a gente tem que melhorar aqui? Eu falei, olha, tá tudo bem, não precisa melhorar nada. Achei muito bonito. Não, assim, do direito. Eu falei, esses carros aqui. Lá tinham 3 carros brancos. Esses carros são seus? Não, consignado. Eu falei, você tem um termo de consignação? Uai, nós tá arrumando aqui, tá fazendo. Mas nesse termo consta que se acontecer roubo, causas que envolvem desastre natural ou até mesmo um acidente, de quem que é a responsabilidade? A previsão legal é de quem? Quando o cliente vem ver um carro, o cliente quer andar no carro, não quer? Você vai... Pô, vamos dar uma volta no carro. Você tem um termo de test drive? Ele se responsabilizando? Rapaz, não, a gente tinha pensado nisso, não. É isso que eu ia falar, a pessoa não pensa nisso, não tem esse conhecimento para pensar nesse tipo de problema. E quanto custa um carro? Qualquer carro hoje custa 100 mil. É. Entendeu? Uhum. Então, por isso que a minha mentoria realmente ela ajuda esse profissional. Ela vai te proteger. Quantos profissionais já chegou? Eu já advoguei para empresários que perderam todo o seu patrimônio. Eu advoguei para um empresário que ele perdeu mais de 15 milhões de reais em dinheiro. 15 milhões de reais. Ele teve todo o seu patrimônio devastado por dívidas, por problemas empresariais. Então, se ele tivesse tido uma assessoria, um contrato que ele assinou, eu perguntei por que você assinou esse contrato? Falei, Vinícius, porque para mim era pouco dinheiro na época. Nossa. Eu falei, mas era um contrato de 3 milhões de reais. Falei, não, mas é porque eu pagava 70 mil por mês, 100 mil por mês, 50. Para mim era um valor que assim, eu trabalhava muito, ganhava o dinheiro e eu nunca pensei que ia dar errado. E esse contrato de 3 passou para 6. É aquela coisa, né? Dinheiro não leva desaforo, meu amigo. De jeito nenhum, dinheiro não leva desaforo para lugar algum. As coisas têm que ser sérias. É. Muito bem tratadas. Assim, a burocracia é uma coisa que atrapalha, né, a vida da gente, né? É uma coisa que ninguém gosta de mexer com isso, Não. né? Só advogado, né? O tal do papel, né? Isso é no seu dia a dia, é na sua empresa, é na sua vida pessoal. Você sempre tem que lidar com a burocracia. E as pessoas vai deixando isso, né? Vai E pôr para baixo do tapete. No caso, a hora que você vê, tá uma bagunça, uma zona que causa até falência, né? De grandes negócios. É muito fácil você falir. É muito fácil. É muito fácil. É difícil você subir algo, né? Mas para falir é um pisco, né? Difícil. Para você construir é muito complicado, demora. Mas para você errar é muito simples. Às vezes uma palavra mal colocada, você tem problema no negócio. Quantos influenciadores falaram coisas que comprometeram eles? Uhum. E hoje, com essa pulverização da informação, coloca uma coisa lá na internet para você reparar aquilo ali, é impossível. Uhum. Né? Então, assim, trazendo isso para aplicação prática, a minha mentoria para profissionais que são autônomos, ela vai muito além da primeira cortina, que é a aparência. Uhum. Entendeu? Então, assim, você me perguntou, Marcos, mas o que funciona, o que não funciona? Marcos, vestir bem ajuda, não ajuda? No meu segmento, ajuda. Uhum. Por exemplo, um personal trainer não vai se vestir como eu. Uhum. Ele tem que entender o que funciona no trabalho dele. Sim. Lá o Apple Watch funciona. Né? No seu caso, não. Não. Você falou aquela hora que você foi comprar um curso, uma mentoria, e não comprou porque tinha algum formato ali que Não me você gerou não achou credibilidade. confiável e tal. Uhum. Como que funciona no seu caso, né? Que seria um curso? Como que é? Se você puder contar pra gente. Eu tenho uma mentoria que tem uma parte que é o curso e tem uma parte que são de ajustes que a gente faz.
Por exemplo, se você fizer a mentoria comigo e você não ter resultado, eu te devolvo seu dinheiro. Independente do prazo. Você fala, Marcos, passou 6 meses, eu quero meu dinheiro de volta. Tudo bem, seu dinheiro está aqui de volta. As primeiras mentorias que eu vendia, era até engraçado, porque uma vez o pessoal lá falou pra mim, Marcos, você tem que dar uma garantia. Eu falei, tá bom, eu dou a garantia, eu devolvo o dinheiro. Ah, só isso não basta. Eu falei, tá bom, se você não tiver cliente, eu mando cliente pra você. Porque eu tenho muito cliente. E eu tava querendo sair de alguns clientes. Então, o primeiro passo da minha mentoria é eu entender o seu negócio. Hoje, por exemplo, você tem... É algo personalizado, então. Personalizado, é E a pessoal. pessoa acha como? Tá no seu Instagram? Você tem um material ou é algo pessoal? Não, eu tenho um material, só que a mentoria ela é aberta em algumas datas. Porque eu não tenho tempo de fazer isso o ano inteiro. Então, a gente abre a mentoria, a gente anuncia, vê quem tem interesse, você é levado primeiro para uma entrevista, né? Para a gente saber se você precisa, não precisa, se você quer ou não quer. Porque eu tenho outros produtos de entrada que pode atender melhor uma pessoa. Eu jamais venderia para você, falar, você já fechou um contrato, por exemplo, de 50 mil reais, se você não fechou, eu vou te ensinar como é que fecha. Se eu não tivesse vendido. Se eu não tivesse um contrato desse valor. Ah, você atuar numa causa de 3 milhões de reais, se eu nunca tivesse atuado. Então, eu só vendo o que eu conheço e o que eu fiz. A partir das suas experiências. A partir das minhas experiências. Porque uma coisa que eu aprendi na minha carreira, sobre tempo. O tempo, ele não é cronológico. E cada um tem o seu tempo. Então, às vezes, a pessoa não está no momento dela ter sucesso, porque ela precisa querer. E quando um profissional abre, às vezes, um negócio, ou ele presta um serviço, ele tem que saber, eu estou aqui fazendo isso aqui transitório, ou eu estou fazendo isso aqui porque tem um propósito nisso aqui. Eu quero continuar, eu quero melhorar isso aqui. Então, a gente tem que saber quem que é a pessoa, né? Que está interessada em comprar, ou interessado também em conhecer a gente. Certo. E ao longo aí dessas suas experiências, você teria algum exemplo, algum case de sucesso para contar pra gente? Eu tenho vários. Ou seu próprio. Talvez você seja, né, um exemplo que você quiser compartilhar. Olha, eu tenho alguns, mas eu vou compartilhar com você um cliente meu. Vou dar um nome fictício para ele aqui, de Alex. Tá. O Alex é o seguinte, a mãe dele, ela fazia bolos para vender e o pai é mecânico. Então, assim, é uma família simples, humilde, e esse garoto, ele tinha uma doença muito rara, que ele não podia comer quase nada. E aí ela já tinha entrado com um pedido de benefício para ele receber como se fosse uma aposentadoria, mas é um benefício. Certo. E a advogada que fez o pedido errado. Mas ela não fez o pedido porque ela era incompetente, nada disso. Ela foi ajudar realmente, não era muito da área dela, mas ela tentou ajudar, fez de tudo que ela poderia. Só que deu errado o pedido e aí ela veio até mim. E na época eu não era advogado, mas eu já trabalhava na área. E aí, quando eu cheguei lá para visitar ela, eu cheguei e falei assim, o que aconteceu? É porque uma pessoa, né, próxima a mim pediu para eu vir aqui, porque você tem a situação aí do seu filho. Aí ela falou, olha, meu filho é esse. Aí quando veio assim andando, veio um garotinho, franzino. Ah, ele era novinho. Ele tinha 7 anos. Veio Era um adulto. Veio um garotinho franzino segurando uma sonda, com o soro aplicado na veia dele. E aí eu, oi, tudo bem? E tal, ele assim, alegre. Aí ele pôs a sonda, pegou um prato e ficou lambendo. Eu falei, por que ele tá fazendo isso? Ela falou assim, não, é porque ele não pode comer quase nada. Quase toda comida que tem, se ele comer, ele passa mal. Então, ele só come uma alimentação especial. E essa alimentação especial, ela não é disponível. Porque ela é muito cara. Eu falei, quanto que é? R$300. Falei, e quanto que ele precisa comer por dia? Falou, assim, no dia a dia dele. Ele falou, não, ele tem que... Uma lata daria para 3 refeições diárias. Ele não conseguiria fazer nem 4. Então, ele teria uma alimentação que custaria mais de R$300 por dia. Para uma família tradicional brasileira, é muito. Aí eu falei assim, e como é que a senhora faz? Ela falou, não, a gente tem um grupo de mães que a gente compartilha alimentos. Eu já pernoitei com ele em vários hospitais. Eu já dormi em UTI com ele. Eu já fui para São Paulo. E a gente precisava desse benefício para poder ajudá-lo. Quando eu fui embora ali, eu falei assim, olha, eu não posso levar isso aqui de qualquer forma. Isso aqui é uma responsabilidade muito grande.
Porque eu tô pleiteando um benefício para uma criança que a mãe vive pernoitando em UTI, em hospital, se humilhando em fila de órgãos do Estado para pegar uma alimentação. O que eu fiz? Eu peguei todo o processo dele, do começo até o fim. Tinha mais de 1000 páginas dos processos, as decisões. E eu falei assim, não, nós vamos refazer tudo até eu conseguir esse benefício. E aí a gente refez e tal. E quando conseguimos o benefício, quando eu consegui o benefício, para mim foi o meu maior case de sucesso. Porque os meus cases de sucesso não foi sentar com grandes empresários, não foi estar bem vestido, não foi conseguir dinheiro. O meu case de sucesso maior que eu posso falar foi conseguir que o Alex, uma criança que tinha necessidade especial, fosse assistida num direito que era dele. E que uma mãe não fosse tão humilhada dormindo em UTI para conseguir um benefício. Esse, para mim, foi o meu maior case de sucesso. Com certeza, né? É uma vida, né, envolvida. Uhum. Mas aí eu fiquei curiosa aqui. Aí, no caso, esse benefício, ele dá o quê? Um salário valor, mínimo. Né? Um salário mínimo. Ele dá um salário mínimo, ele tem alguns requisitos que ele pode viajar e ele não vai pagar e nem ela, porque às vezes ela precisa fazer um tratamento com ele em São Paulo. Então ele tem ali o transporte dele interestadual, ele tem acesso ali à creche, às atividades dele, porque ele fazia a terapia dele. Então esse é um benefício que ele é pensado para essas pessoas que estão em condição de vulnerabilidade social. É muito bom, né? Quando você associa algo profissional que você faz, que deu certo, que é bom para sua carreira e, ao mesmo tempo, saber que você está ajudando uma vida, né? Associa, né? Eu acho que tudo de mais Sim, virtuoso, né? Que possa com existir, certeza. né? E eu tive outros exemplos também de... Recentemente, agora, a gente conseguiu um liminar de uma pessoa que estava perdendo um imóvel, né? Por uma decisão ali que ela tomou, fez um empréstimo no banco, não conseguia pagar. O banco tinha tomado o imóvel, a gente conseguiu recuperar, que é a casa dela morar, né? A gente, no escritório, nós temos vários casos que a gente conseguiu vencer. E também nós temos nossas derrotas. Eu já perdi em tribunais também, porque você lida com o Estado, que é muito bem preparado, com o promotor de justiça, você ganha o desafeto de um monte de gente. Então... a vida é luta. É verdade. A vida é luta. Agora, o que você me diz o seguinte, por exemplo, tem vários advogados bem vestidos, estudiosos, que têm todos os pré-requisitos, igual no meu caso, tem atrizes que estudaram, né, que também estão ali se cuidando, tem boa aparência, né, segue ali o caminho que deve seguir. E por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Porque ela tem que decidir se ela quer o sucesso. O sucesso, ele vem com uma série de exigências. Interessante. Eu hoje não posso fazer certas coisas que eu fazia quando eu tinha 25 anos, né? Mas você acha que é um bloqueio dentro da própria pessoa? Eu tenho certeza. Então a gente já vai agora falar da minha área um pouco de psicologia. Eu tenho certeza. Eu já tive os meus. Então você acha que é porque a pessoa dentro de si ali que não se permite, no caso? Bom, você como psicóloga, você vai saber muito mais disso do que eu. Eu estudo isso aí porque eu gosto. Eu gosto muito de estudar filosofia, psicanálise. Eu gosto muito da Clarice Lispector, que é uma grande escritora. A Clarice tem uma frase que responde isso, que ela fala que é muito perigoso você mexer na estrutura de alguém, porque você nunca sabe a coluna que suporta toda a podridão da pessoa. Então, a pessoa tem que querer. Se eu quero montar um negócio, quero atender clientes, eu quero ganhar dinheiro, eu quero mudar a realidade das pessoas que eu gosto, eu quero exercer a minha mão de obra para ter uma função social, quero contribuir. Isso vai exigir meu tempo, vai exigir meu intelecto. Eu não vou poder dispor ali de muito lazer. E o sucesso também assusta muita gente. Assusta. Eu acho que as pessoas têm essa dificuldade de entender que a vida, para nós do direito, nós chamamos isso de direito personalíssimo. É um direito que é só seu. Ele é intransferível. O direito à sua saúde é seu. Você não transfere sua saúde a ninguém. E o direito ao sucesso, ele também é personalíssimo. Você não tem como transferir isso pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão. É aquela coisa, né? Você tem que tomar cuidado com aquilo que você sonha, que vai que você realiza. Você vai realizar, se você quiser. Interessante. A gente já está aqui encaminhando para o final. Você teria algo a dizer
tanto para essa área jurídica, né? O que que uma pessoa dessa área, seja advogado ou de outra área dentro do direito, faria ou precisa fazer para ter uma carreira, né, bem-sucedida, interessante, tanto uma dica também para empreendedores, profissionais liberais. Seriam dicas diferentes, ou cada uma para cada área, ou tem algo que abrange tudo? Tem algo que abrange tudo. Eu vou até te dar um aqui que eu trouxe para você. Que isso Olha, aqui gente, olha isso, por essa eu não esperava. é, isso aqui é. Posso abrir Pode, agora? abre Deve, aí, fica à né? vontade. Isso aí Gente, olha. isso é um presente que eu fiz para os meus clientes, amigos, as pessoas que frequentam o meu escritório. Que É. gracinha, obrigada. E essa caneta também, ela mexe em touch, ela é touch, ela mexe no Ah, que iPad, no mexe, celular, sim, tudo. entendi. Isso aí é um caderno, que eles chamam de caderno Moleskine. E aí, é, É um mimo, né? é, Que gracinha, isso aí é obrigada. uma ferramenta que eu uso. Eu usava muito isso. Há muito tempo atrás, eu fazia as anotações do que eu queria. E eu acho que a pessoa tem que anotar. A gente vive num mundo que é um mundo que ele tira a sua atenção. A rede social te coloca distrações, ela te compara dia após dia, você começa a medir sua vida com a régua do outro, você começa a ver o palco do outro, imaginar seus bastidores. Então, eu já tive momentos que eu fraquejei ali, fiquei muito chateado e depois eu me recompus e fui seguir a minha vida. Eu acho que quando você ancora isso e decide o que você quer e escreve, isso é algo que é a manifestação da sua existência. É o esplendor da sua força. Você tem que estar decidido. Eu queria muito comprar uma caneta, uma certa caneta. E um dia eu comprei essa caneta. E essa caneta ficava em cima da minha mesa. Eu atendi uma cliente, ela gostou do atendimento. E um dia eu cheguei no meu escritório e tinha uma pessoa, a secretária falou: olha, tem um presente para você. Chegou aí do Flamboyant. Falei, você vai abrir comigo, porque geralmente ninguém dá presente para advogado, né? E ela me deu essa caneta, que é uma caneta que eu uso, que é a mesma caneta que os banqueiros, os negociadores de Wall Street usavam. E era essa que você queria comprar? Eu tinha uma anterior a essa, que era mais simples. Ah, e aí Ela você... viu na minha mesa e ela achou que eu merecia uma melhor. Porque isso tem a ver com as coisas que eu já acreditava. Porque o meu posicionamento mostrou a ela o que eu queria. Entendi. Entendeu? Por isso que eu te falei o negócio lá do Apple Watch e do Rolex. Marcos, por que você usa um Rolex Celine de ouro? Não é por causa do relógio. É a mensagem que o relógio passa. Eu trabalho por honorários. Entendi. E o meu tempo, ele não simboliza um status. O meu tempo simboliza o tempo de uma mãe que pernoitou num hospital com seu filho. O meu tempo simboliza a Dona Maria, que foi uma mulher que foi acusada de homicídio pelo marido, quando ela me contou a história dela, que eu perguntei: por que a senhora matou seu marido? Ela falou: porque ele me queimou com ferro de passar roupa. E eu decidi que nunca mais ele ia fazer isso comigo. Então eu não levo meu tempo de qualquer jeito, porque o meu tempo é o tempo dos meus clientes que otorgaram para mim procurações, que eu represento o direito deles. Então meu tempo, ele é um tempo que simboliza a liberdade de alguém, que simboliza a proteção da casa de alguém, que simboliza um benefício para assistir à saúde de alguém. E esse presente que eu trouxe para você, que é o que eu dou para os meus amigos, meus clientes, isso aqui é um presente que não tem pretensão. É uma forma de mostrar para a pessoa: olha, isso aqui é para você anotar os seus sonhos, as suas aspirações. E você perguntou algo que sirva para todo mundo? É isso. Contribui antes de extrair. Você quer fazer network de verdade? Você tem que colocar antes de você tirar. Oferecer algo, né? Exatamente. Qualquer profissão. Se você é um profissional autônomo, pensa no presente que você vai dar para seus clientes. Não é no quanto você vai cobrar deles, não. Eles já estão cheios de cobrança. Nossa, gente, foi profundo esse final aqui, com direito a presentes e mensagens profundas, filosóficas e impactantes, né? Parabéns aí pelo trabalho, pela essa perspectiva, né, que você colocou agora de valor, de tempo, de vidas, né, de coisas que às vezes é tão pesada que acontece na vida de alguém, né, e que tem que ter um atravessamento da sua parte aí, né, para resolver isso, umas coisas tão, né,
questão de morte, vida, né? E é isso, né? Muito obrigada pelo presente. Eu adoro escrever, sou uma pessoa que sempre tem esses tipos de caderninhos comigo. Com certeza vou usar, vou deixar até no carro esse, que quando faltar, Eu que agradeço a tem um. oportunidade. Muito bom. Esse momento a gente usa para você fazer suas considerações finais, falar para as pessoas como, né, chegar até você, ou o que você quiser falar aqui para a gente, Tá. se quiser usar aqui a câmera. Olha, eu vou deixar uma mensagem final que é para vocês seguirem o coração de vocês. Por mais que as coisas são difíceis. Eu não tenho religião nenhuma definida, mas eu fui criado no meio evangélico. E o meio evangélico tem suas variações. E por muito tempo, eu fiquei sem paciência com todo mundo. E talvez você está num momento sem paciência, intolerando algumas coisas. Nós estamos num momento de confusão para tudo quanto é lado, né? E uma coisa que me ajudou muito e pode te ajudar é você voltar para sua base quando você tiver algum problema. E voltando para minha base desde pequeno, uma coisa que eu aprendi com os evangélicos, que eu achei uma coisa interessante na Bíblia. Tem um versículo que fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque qualquer que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Mas quem faz a vontade do Pai, esse viverá para sempre. Então, tudo que tem que te angustia, que tira sua paz, não é seu. A sua existência, ela é proveniente do amor que te gerou, do amor pelo exercício da sua mão de obra, do amor por contribuir pelas pessoas que você gosta. O resto não tem nada a ver com a gente. Nós somos seres humanos em evolução. Estamos aqui, todo mundo, cada um com as suas crenças, com as suas dificuldades. Então, se eu pudesse deixar um recado para você, volta para a base. E a base é a criação. Muito bom, parabéns. Esse foi o Marcos Vinícius aqui no Pode Série Negócios. Agradeço demais. Aprendi muito também. Eu gosto desse programa, que eu aprendo muitas coisas. Eu tenho oportunidade de me conectar com pessoas que estão fora da minha área, fora do nicho que eu convivo, né? Que eu tenho um outro programa que é podcast também, de comédia, então eu sempre converso mais com artistas, comediantes, né? Então é interessante eu poder ter troca com pessoas tão diferentes, né, do meu universo, do dia a dia. Então é sempre muito, muito rico e valioso para mim. Agradeço aí a parceria e sucesso para você. Mais cases de sucesso por aí. Eu que agradeço. E para finalizar, eu queria que você deixasse algo que você acredita que vale a pena para nós que trabalhamos, somos profissionais aí que tá envolvido no meio dessa construção do mundo, né? Uhum. Olha, eu acho assim que primeiramente a gente tem que amar o que faz, né? Eu sou uma pessoa que eu sou movida a paixão. Eu falo que sem paixão não se enche nenhum balão. Não, Então eu gostei. tenho que colocar paixão em tudo que eu faço, senão eu não consigo fazer bem feito. Aquilo ali, para mim, vira um fardo. Então eu acho que a gente tem, é igual você falou, você conhece isso como? Conhecendo a você mesmo, né? Então o que que você ama, o que que te move, né? O que que te faz os olhos brilharem? Então, primeiramente, a pessoa se conhecer para entender, né, o que que te tira do sofá, o que que te tira da cama todos os dias, nesses dias friozinhos aí, que não seja um fardo para você e sim te dá prazer, tesão, motivação, né, Sim. de vida. Então, se você encontrar isso, né, eu acho que é um pontapé inicial para poder ser bem-sucedido naquilo que seja lá o que for que você escolher, né? Gostei. Sem Seria paixão isso. não se enche nenhum balão. Muito bom. Eu vou patentear essa Pode frase. patentear, que assim eles vão copiar. É. Muito Então, obrigado. gente, muito massa aqui. Finalizamos mais um episódio do Pod Série Negócios, onde o seu negócio é o nosso protagonista, com uma troca maravilhosa aqui com o Marcos Vinícius. Sigam ele nas redes sociais e contrata aí essa mentoria, que com certeza vai fazer um diferencial para você. Muito obrigada, gente. Valeu, galera, aqui do estúdio. Um abraço e até a próxima. Isso aí, muito obrigado.